Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais impactantes de todos os tempos, A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Olha, esse livro, publicado lá em 1776, fez mais do que só explicar a economia. Ele literalmente ajudou a construir o mundo como a gente conhece hoje. Sabe, por séculos e séculos essa era a grande pergunta. Reis, imperadores, todo mundo achava que a resposta era simples: juntar o máximo de ouro e prata possível. Só que aí, no meio disso tudo, surge Adam Smith com uma ideia completamente nova que ia virar o jogo de cabeça para baixo. Mas, para a gente entender o tamanho da revolução que Smith causou, a gente precisa primeiro voltar no tempo, sabe? Tentar entrar na cabeça das pessoas daquela época. O mundo, para elas, via a riqueza como um tesouro limitado, uma coisa finita, que não dava para criar mais. Essa mentalidade tinha nome mercantilismo. A lógica era bem direta. Se o total de riqueza no mundo é fixo, para um país ficar mais rico, o outro, inevitavelmente, tinha que ficar mais pobre. Então a estratégia era essa: exportar o máximo que der e importar o mínimo possível, para juntar ouro sem parar. Era um jogo de conquista, não de criação de riqueza. E é exatamente aqui que Adam Smith vira a mesa. Ele disse algo como: gente, esqueçam o ouro. A verdadeira riqueza de uma nação não está no metal que ela guarda no cofre, mas sim na sua capacidade de produzir coisas. A riqueza deixou de ser uma fatia de bolo finita, que todo mundo briga para pegar, e passou a ser vista como uma receita para fazer o bolo todo crescer cada vez mais. Essa mudança de foco é basicamente o pontapé inicial de toda a economia moderna. Tá, beleza. Se a riqueza é sobre produzir, a pergunta óbvia é: como uma nação consegue produzir mais? Smith identificou um motor superpotente, com algumas engrenagens-chave, que é o que realmente impulsiona essa capacidade de criar valor. E a primeira e mais importante dessas engrenagens é a divisão do trabalho. Ou, em bom português, o incrível poder da especialização. A ideia é até que simples. Em vez de uma única pessoa tentar fazer tudo do início ao fim, é muito mais eficiente quebrar uma tarefa grande em várias etapas pequenas. E para explicar isso, ele usou um exemplo que ficou famoso para sempre. Vamos imaginar uma pequena fábrica de alfinetes. Se um único artesão fizesse tudo sozinho, puxar o fio de arame, endireitar, cortar, afiar a ponta, colocar a cabeça do alfinete, seria um trabalho enorme para fazer um único alfinete. Mas o que Smith percebeu foi a mágica que acontecia quando esse processo era dividido. Com 10 pessoas, cada uma focada em só uma ou duas partezinhas do trabalho, o resultado mudava da água para o vinho. E o resultado disso é impressionante. Um grupo de 10 trabalhadores especializados conseguia fazer, pasmem, 48 mil alfinetes em um único dia. 48 mil! Agora compara isso com um artesão sozinho, que com sorte faria uns 20. Esse é o poder exponencial da divisão do trabalho, a base de toda a produtividade que a gente conhece hoje. Certo, especialização funciona. Mas o que faz as pessoas cooperarem? O que move essa engrenagem toda? A resposta de Smith foi outra ideia genial, que ele resumiu perfeitamente nesta sua frase mais famosa. O grande motor de tudo é o nosso próprio interesse. Essa busca individual pelo que é melhor para si, dentro de um mercado livre, é o que Smith batizou de mão invisível. Pensa bem, o padeiro não faz pão porque ele é uma alma bondosa. Ele faz pão para ganhar a vida. Mas, ao buscar o lucro dele, ele acaba, sem querer, alimentando a vizinhança inteira. O resultado para a sociedade é ótimo, mesmo que a intenção original tenha sido puramente individual. Agora, claro, para essa máquina toda funcionar e não virar uma bagunça, ela precisa de regras, de uma estrutura. Adam Smith não era um anarquista, muito pelo contrário. Ele sabia que a liberdade econômica precisa de um campo bem delimitado para poder florescer de verdade. E a primeira regra do jogo para ele era clara: remover as barreiras. Smith era um crítico ferrenho daquele protecionismo mercantilista. Ele pensava o seguinte: se a especialização funciona tão bem dentro de uma fábrica, por que não funcionaria também entre os países? O livre comércio permite que cada nação foque no que faz de melhor. E no final, todo mundo sai ganhando, com produtos melhores e mais baratos. Então, qual seria o papel do governo nesse sistema? Smith defendia um Estado forte, mas enxuto, com 3 tarefas essenciais. Primeira, proteger a sociedade contra invasões, ou seja, a defesa nacional. Segunda, proteger cada cidadão da injustiça, o que significa ter um sistema de justiça que funcione. E terceira, criar e manter aquelas obras públicas, como estradas ou educação básica, que são super importantes para todos, mas que ninguém no setor privado teria interesse em construir porque não dão lucro.
Tá, e como tudo isso que a gente falou se conecta com o mundo de hoje? É que as ideias de Adam Smith não ficaram presas lá no século XVIII. Muito pelo contrário, elas se tornaram, literalmente, os pilares sobre os quais toda a nossa economia moderna foi construída. É só a gente parar para pensar. Quando ouvimos no jornal sobre o crescimento do PIB, o que é isso? É a medição da produção total de um país. É a definição de riqueza de Smith na prática. A ideia de que especialização gera produtividade e que a competição é boa para o mercado. Tudo isso está no nosso dia a dia. Até o debate eterno sobre o tamanho ideal do Estado é uma conversa que Adam Smith começou há mais de 200 anos e que continua super atual. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A fábrica de alfinetes do tempo de Smith, hoje, é uma cadeia de produção global super complexa. O metal vem de um país, o design é feito em outro, o software em um terceiro, tudo conectado digitalmente. A pergunta que fica é: será que aqueles princípios básicos de especialização e autointeresse que ele descreveu ainda explicam o nosso mundo? Pois é, essa é a questão que a obra dele nos deixa, e é o que a torna tão incrivelmente relevante até hoje.